Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão que, no fundo, todo mundo já se fez. Por que será que a gente reage de maneiras tão, mas tão diferentes quando estamos sob pressão? Sabe, tem gente que se fecha no próprio mundo, outros que são simplesmente uma explosão de sentimentos e alguns que, bom, sentem que se quebraram em mil pedaços. Essa fala do Rosimar, né? Viver fragmentado, é exatamente sobre isso. É uma sensação de não se encontrar, de estar perdido em vários lugares ao mesmo tempo. E nossa, como isso é doloroso. Já para outras pessoas, a coisa pega de um jeito diferente. Vira um esforço sem fim para agradar todo mundo, sabe? Como a Sarah falou, perder a própria identidade nesse processo. É algo realmente cruel e principalmente muito, muito cansativo. E aí tem casos como o da Luana, que carregou um peso enorme por 40 anos, um sofrimento silencioso. Muita gente vive assim, carregando pesos que ninguém vê, até chegar no limite, sem nem saber direito de onde vem tanta dor. Pois é, mas o mais impressionante disso tudo é que essas reações não são aleatórias, não acontecem por acaso. A ciência mostra que elas são, na verdade, padrões. Padrões que foram criados lá atrás, nos nossos primeiríssimos momentos de vida. Olha só que interessante, vamos dar uma olhada em como isso se forma. A gente vai focar aqui em dois padrões principais que os especialistas chamam de traços de caráter. E o curioso é que eles se formam numa fase em que a gente nem sabia falar ainda. Então, para começar, vamos tentar entender o universo de quem funciona no modo pensador. A formação desse padrão acontece lá no útero. É quando, por algum motivo, o ambiente ali dentro se torna desconfortável, talvez até meio hostil para o bebê. Para sobreviver a essa sensação, o bebê faz o quê? Concentra toda a energia dele na mente. E é daí que nasce a dor fundamental da rejeição. Então aqui está o ponto-chave. Essa dor da rejeição que ficou registrada lá no comecinho, quando volta a aparecer em momentos de estresse, ela se transforma. Vira uma verdadeira tempestade de pensamentos, de ideias catastróficas. A ansiedade acontece toda dentro da cabeça. E o que isso gera? Gera pessoas que muitas vezes são geniais, super criativas, racionais, que pensam de um jeito totalmente diferente. Mas, por outro lado, têm uma dificuldade enorme de se conectar com os outros. Parecem mais frias, mais distantes, porque o lugar seguro delas é o mundo das ideias. O depoimento da Luana mostra isso de uma forma, muito forte. Ela ouviu a vida toda que não era bem-vinda. Então o que ela aprendeu? Que ficar em silêncio era a única forma de ser aceita. Falar era correr o risco de ser rejeitada de novo. O silêncio virou um escudo. Ok. Agora a gente sai desse mundo supermental e mergulha em outro completamente diferente, que é o mundo de quem funciona no modo sentidor. Esse padrão já se forma aqui fora, depois do nascimento, principalmente na fase da amamentação. A dor principal aqui é a do abandono. Acontece quando o bebê precisa de conexão, de alimento, de afeto, ele chora para pedir e essa necessidade não é atendida. Então ele aprende que a única ferramenta que tem para chamar atenção é expressar emoção, é chorar. E o que isso cria? Uma ligação direta entre o medo de ficar só, de ser abandonado, e uma reação de emoções que transbordam, que são avassaladoras em momentos de ansiedade. É como se o corpo e o coração virassem um palco principal. Uma coisa acaba alimentando a outra, sabe? O resultado é uma pessoa que tem um talento incrível para se conectar, para se comunicar. É alguém super empático, sentimental, que sente tudo com muita intensidade. Mas, por outro lado, o maior pavor que existe para essa pessoa é a solidão, é o medo de não ser ouvida. E a fala da Sarah é um exemplo perfeito disso. O medo de não ser amada faz com que a pessoa entre num ciclo de querer agradar todo mundo. Tudo para ter a aprovação dos outros e, assim, garantir que nunca vai ficar sozinha. Tá, mas e aí? Saber de tudo isso ajuda em quê? A grande virada de chave é justamente essa, entender que dá para transformar esses padrões. Pegar o que hoje é uma fonte de dor e transformar numa fonte de poder, num superpoder. E esse caminho, essa jornada, tem basicamente 3 passos. O primeiro é dar nome à dor. É rejeição ou é abandono? O segundo é entender a reação. A ansiedade vai para a cabeça ou vai para o coração? E o terceiro, que é o mais legal, é desbloquear o superpoder que existe por trás de cada traço. Usar as qualidades que vêm com ele. No fim das contas, tudo isso que a gente viu aponta para uma conclusão muito poderosa sobre o caminho do autoconhecimento e da cura. É uma ideia que o material de origem reforça bastante.
Quanto mais uma pessoa se conhece, menos ela adoece. O autoconhecimento é uma ferramenta direta para cuidar da saúde da mente e das emoções. E aí fica a reflexão: o que governa a nossa vida? Os nossos pensamentos ou os nossos sentimentos? Entender essa diferença, sabe, não é só uma teoria interessante. É, talvez, o primeiro grande passo para a gente conseguir transformar uma dor muito antiga e profunda na nossa maior força.